Ok, então, bom dia a todos aqui presentes e em todo o país que estão nos escutando. Nós estamos encerrando com esse programa que inicia hoje o 20º ano de atividade que nós temos aqui nessa tarefa de dar aulas para professores do ensino médio, que começou esse programa em 1991, patrocinado pela Sociedade Vita, que nos abrigou durante 4 anos. Depois nós passamos para ser patrocinados pela CAPES, uma certa altura também só pelo Estado do Rio de Janeiro, e teve até um ano que foi só o INPA. A participação dos estados variou bastante. No começo nós tínhamos atividades em 4 ou 5 estados diferentes, depois reduziu só para o Rio de Janeiro, depois ampliou aos poucos, graças à atuação da Rede Nacional de Pesquisas, que era alojada aqui no INPA, que hoje em dia não está mais aqui, e agora nós temos independência em relação às atividades de informática. O INPA faz tudo sozinho, sem atuação da Rede Nacional de Pesquisa. Atualmente nós temos atividades em 26 locais diferentes, e eu estou falando nisso principalmente para dizer que, ao que tudo indica, as nossas enormes dificuldades financeiras que temos enfrentados até agora chegaram a um término, segundo me conta o diretor do INPA. A partir do próximo ano, nós dispomos de fundos suficientes para ampliar consideravelmente o nosso âmbito de atuação. Nós atualmente, como eu disse, funcionamos com 26 centros, mas o diretor do INPA quer que passemos a 100. Eu acho que 100 é um número muito grande no momento, um bom número para ter no horizonte, talvez até ultrapassá-lo, mas que para o próximo ano a gente pode perfeitamente trabalhar com 40. Para isso, eu preciso, e aqui eu me dirijo aos nossos colegas de todos os estados que manifestaram interesse em participar do nosso programa, que, por favor, entrem em contato conosco para que a gente possa dar instruções de como proceder a fim de se associar ao programa. E seria interessante mesmo se a gente começasse já em janeiro do ano que vem, de 2011, com 40 centros, né? E seria uma coisa formidável. Muito bem, o Wagner já pôs ali o nosso horário. E nós vamos começar, portanto, as nossas atividades aqui. Pela primeira vez nesse programa, eu fui escalado para dar uma aula sobre retas e planos. Mas antes de começar a pensar na aula de hoje, eu tive a curiosidade de rever a aula dada pelo meu colega Paulo César Carvalho em janeiro de 2008. Se lembra disso? Aula sobre isso. Eu fiquei realmente com 2 sensações. Primeiro, eu fiquei maravilhado, não é novidade nenhuma, porque o Paulo é um professor excepcional, pela clareza, organização e fidelidade com que ele tratou o assunto. E outra sensação que eu tive foi de dizer, o que é que eu posso fazer mais? Essa aula é uma aula praticamente perfeita, que está gravada, está na internet, no site do INPA, de modo que tudo aquilo pode ser revisto por qualquer um de nós, claramente. O que é que eu vou dizer a mais? Eu vou dizer na aula de amanhã, quando eu vou dar aula de Wagner. Então, quer dizer, isso aqui virou uma sociedade de admiração mútua. Cada um... E aí, na terça-feira, eu vou falar de Poliedro, foi você que deu uma aula em 2008. Perdi a graça, completamente. Pensei que estava sendo
original não sou, quer dizer, realmente um conluio aqui, cada um puxa o saco do outro, né? Não, mas eu queria aproveitar a ocasião para dizer que não só a aula do Paulo César é um primor, mas o livro que ele escreveu, que é diferente do livro de A Matemática do Ensino Médio, volume 2, ele tem um livro anterior chamado Introdução à Geometria Espacial, que realmente é um primor, é realmente muito bom. Isso me deixa assim meio sem graça. O que é que eu vou dizer que ele ainda não disse? Eu simplesmente vou imitar. Mas acontece o seguinte, que alguns anos atrás eu escrevi um pequeno artigo que foi publicado na revista do professor de matemática, intitulado Por que o espaço tem 3 dimensões? E esse artigo, felizmente, embora ele seja posterior ao livro do Paulo César, e eu digo por que eu estou fazendo essa referência, ele cumpre uma promessa que eu fiz quando, em 1982, a revista do professor de matemática foi lançada. A revista do professor de matemática, que hoje já está com 30 anos, mais ou menos, quase 30 anos, 28 anos, ela, antes de ser lançada, ela foi precedida por um folheto que foi distribuído amplamente por todos os professores do país. Folheto esse que dizia o que é que a revista iria conter. E uma das páginas desse folheto continha uma promessa minha de que eu ia ter uma seção na revista chamada Conceitos e Controvérsias, na qual eu abordaria uma série de questões que realmente costumam despertar a curiosidade do professor. Então eu fiz uma lista de 10 perguntas que eu iria responder naquela sessão. E dessas 10 perguntas, de fato, eu respondi 8. Depois eu comecei a escrever sobre outras coisas e deixei 2 de lado. Uma delas era quantas dimensões tem o espaço. E acontece que todo mundo sabe que o espaço tem 3 dimensões. Então, para elaborar sobre essa pergunta, eu mudei o título de Por que o espaço tem 3 dimensões. Então, esse artigo que veio depois do livro do Paulo César, ele, na verdade, ele remonta a uma ideia que eu tive antes também. De modo que eu fico à vontade de não vai me acusar de plágio. Por que eu me refiro ao livro do Paulo César? Porque é o único livro que eu conheço, pode ser que certamente devem existir outros, em qualquer língua, que ao tratar da geometria espacial, aborda com uma certa atenção a questão da tridimensionalidade do espaço. Porque quem estuda geometria espacial sabe que a gente está estudando geometria no espaço a 3 dimensões, que vem em seguida daquela geometria que foi estudada no ensino fundamental, que se refere à chamada geometria plana, no espaço de 2 dimensões. E acontece que, se você olhar para todos esses compêndios de geometria, raramente não, eu só conheço o livro do Paulo César, que menciona essa questão de que o espaço tem 3 dimensões. Tem mais do que 2, mas não mais do que 3. Tem exatamente 3 dimensões. Isso se reflete em algumas das propriedades das figuras que a gente estuda na geometria. Então, cabe a pergunta, por que, em que situações é que é feito o uso do fato de que o espaço tem 3 dimensões e não mais? Então, nesse artigo, que depois eu reproduzi nesse livro aqui, chamado Matemática e Ensino, aliás, esse livro tem uma curiosidade, ele foi publicado pela Sociedade Brasileira de Matemática, ele contém uma série de artigos independentes, alguns sobre matemática, alguns sobre ensino, a maioria sobre temas de matemática do ensino médio. Esse livro foi publicado numa edição em Portugal. E então eu recebi uma carta de um amigo meu, o professor Nuno Crato, que foi presidente até recentemente da Sociedade Portuguesa de Matemática,
e que ele me pedia permissão para alterar a linguagem do livro, adaptando a linguagem que se usa normalmente em Portugal, que é um pouquinho diferente. É a mesma língua, mas alguns termos são usados diferentes, de forma diferente. Então eu respondi dizendo: concordo que o meu livro seja traduzido para o dialeto lusitano. E, ao contrário do grande, extraordinário escritor português Saramago, José Maria Saramago, que ao ser solicitado para que os livros dele tivessem a linguagem adaptada para a língua portuguesa, disse que não, de jeito nenhum, não concordava. Ele disse: vocês, quando um cearense fala, vocês mudam a linguagem dele? Quando um gaúcho fala, você muda a linguagem dele? Então, quando o português escreve, deixa ele escrever do jeito dele. E ele tem toda a razão, mas eu cedi, né? Eu não sou Saramago, entreguei os pontos. Então, o artigo desse que eu me refiro é porque o espaço tem 3 dimensões, então eu vou tocar nesse assunto também aqui, né? Com um pouco mais de detalhe do que o Paulo César faz no excelente livro dele, que se chama Introdução à Geometria Espacial. Então, nós vamos aqui falar sobre o ensino da geometria tridimensional. Como todos sabem, a geometria se ocupa das figuras e dos objetos que estão no espaço. E ao reduzir, ao simplificar essas noções para coisas que estão no plano, a gente permite que essas figuras, que esses objetos que são concretos e, portanto, são muito mais visualizáveis do que os objetos da álgebra, por exemplo, que são bem mais abstratos, eles possam ter uma representação pictórica correta, ou seja, fiel. Quando você fala num triângulo retângulo, você desenha o triângulo retângulo exatamente como ele é, ou pelo menos aquilo que você acha que o seu desenho foi exatamente. Ninguém é Wagner na vida, né? Vai desenhar as coisas exatamente. Mas na geometria espacial não tem jeito, porque você desenha no quadro, e o quadro é bidimensional, então você tem que distorcer as figuras. Então você não tem o auxílio imediato da visão. Você tem que completar esse auxílio com a imaginação, que isso aqui é uma visão em perspectiva, e isso torna mais necessária a utilização do raciocínio, e não simplesmente da visão. Você não pode se basear só... Eu vejo que esse segmento aqui é igual a esse, então eu vou provar que ele é igual, mas eu já estou vendo que ele é igual. Mas eu só tenho que provar. Mas na geometria espacial, não. Você olha e vê diferente e você vai provar que é igual. Então você tem que ter uma noção bem clara das ideias fundamentais sobre as quais o seu raciocínio se desenvolve. Ok? Então a geometria espacial... Outra coisa é o seguinte: o estudo da geometria espacial depende fundamentalmente das propriedades da geometria plana. Ninguém pode estudar a geometria espacial corretamente se não tiver um conhecimento bem sólido das propriedades da geometria plana, o que é um defeito grave. Um problema grave para o professor. Eu já fui professor do ensino médio e eu tinha esse problema. Quando eu ia dar geometria espacial, eu não dava aula no ensino fundamental. Então eu perguntava para os meus alunos: vocês já estudaram esses casos de semelhança de triângulo? Não, ninguém estudou. Eu tinha que dar aquilo, porque os professores do ensino fundamental não ensinavam aquilo. Então isso é realmente uma questão que a gente tem que estar preparado para. Não pode realmente, num curso de ensino médio, voltar para dar toda a geometria plana, mas algumas coisas a gente tem que rever, não tem jeito, porque senão o aluno não vai entender. Muito bem, então a gente admite o conhecimento de fatos básicos a respeito da geometria plana. Outra coisa é a seguinte: geometria, como eu disse no começo, o estudo da geometria é uma descrição sistemática e bem organizada das figuras que estão no espaço e de suas propriedades.
Então você tem duas maneiras de olhar, de apresentar esse assunto para os seus alunos. Ou você tem a maneira absolutamente intuitiva, em que você se baseia naquilo que você está vendo, ou você tem a maneira dedutiva, que você admite um certo número de propriedades fundamentais, que você diz isso aqui tem que ser verdadeiro, a partir daí eu desenvolvo o meu raciocínio, ou então você faz uma mescla das duas coisas. Eu acredito que no ensino, e isso eu acredito não, todo mundo faz isso, eu pelo menos devia fazer, começa inicialmente com a parte intuitiva, desenvolvendo a geometria de forma absolutamente intuitiva e aos poucos ela vai se tornando dedutiva. E no ensino médio não tem cabimento fazer com que a geometria fique inteiramente dedutiva, ou seja, que você não admita nenhuma proposição que não seja ou um postulado fundamental ou uma consequência lógica desses postulados fundamentais. Isso não é possível, porque se você for fazer, como fez o grande matemático alemão David Hilbert, que escreveu no começo do século XX um livro chamado Fundamentos da Geometria, em que ele fez uma lista de postulados dos quais ele tirou todas as propriedades geométricas, isso fica uma coisa intragável. Nem no ensino superior, na graduação, a não ser em um curso mais avançado de pós-graduação, nem no ensino de graduação, isso tem cabimento hoje em dia, porque é muito difícil, é muito sofisticado, é muito abstrato. É preciso que uma pessoa esteja especialmente inclinada a fazer aquele tipo de coisa. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos utilizar um pequeno número de resultados fundamentais, a partir dos quais a gente prova os teoremas de geometria, mas no decorrer dessa passagem, desses resultados fundamentais para as demonstrações, a gente vai ter que utilizar certos argumentos que são óbvios do ponto de vista intuitivo, mas que não estão justificados. Por exemplo, entre os postulados fundamentais que nós vamos mencionar aqui, que estão no nosso livro, e estão também no livro do Paulo César, Introdução à Geometria Espacial, não há nenhuma menção de como definir, por exemplo, um segmento de reta. Isso não era problema nenhum para Euclides. Deixa eu falar um pouquinho. Já falei em Hilbert, que foi o cara que axiomatizou a geometria, fez um trabalho fantástico, mas que eliminou todo o apelo à intuição. Milênios antes dele, existiu um grego chamado Euclides, que era professor na Universidade de Alexandria, que na época se chamava Museu de Alexandria, mas na realidade era uma universidade na cidade de Alexandria, que abrigava a maior biblioteca que o mundo já conheceu até recentemente. Euclides escreveu um livro chamado Os Elementos. Esse livro realmente continha uma organização da geometria a partir de postulados e de axiomas. Ele fazia uma diferença. Hoje em dia essa diferença não existe, postulado e axioma. E postulado é aquilo que você postula, que você pede para acreditar, mas é um fato geométrico que você não vai demonstrar. E axioma é uma verdade evidente por si mesma. Por exemplo, duas coisas iguais, uma terceira são iguais entre si, coisas desse tipo. Pois bem, então Euclides tinha essa... Aliás, o livro de Euclides está traduzido para o português. Existia até recentemente uma tradução antiquíssima feita em Portugal, incompleta. Hoje em dia tem uma tradução para o português, feita pelo professor Irineu Bicudo, da Universidade de Rio Claro, Universidade de Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, na Faculdade de Rio Claro, em que ele fez uma tradução completa do livro Elementos de Euclides. Só que o Irineu fez um trabalho fantástico. Ele levou 10 anos estudando grego clássico para poder fazer essa tradução. Ele fez uma coisa que é o seguinte: quando uma pessoa traduz um livro, o tradutor tem duas opções. Ou ele traduz o pensamento do autor, ou ele traduz a forma com que o autor se explicou. Isso é terrível, principalmente para quem quer traduzir poesia, por exemplo.
fica um dilema cruel. Então, o Irineu tinha que decidir se ele queria traduzir a linguagem de Euclides ou só o pensamento adaptado para a linguagem atual. Ele tomou a decisão que, bem diferente da maioria das traduções que existem em outras línguas, inglês, francês, alemão, etc., espanhol, italiano, ele traduziu a linguagem de Euclides, de modo que o livro ficou mais difícil de ler. Você tem que usar a linguagem que se usava há milênios atrás. Bom, então, a geometria espacial, ela, como o nome indica, se dedica a estudar a figura de um conjunto chamado espaço tridimensional, ou espaço. O espaço é um conjunto de pontos. Há quem dê uma definição, entre aspas, o espaço é o conjunto de todos os pontos. Isso não é definição, é simplesmente uma maneira de dizer que todos os pontos que eu vou considerar são elementos desse conjunto, que é um conjunto chamado espaço. Esse conjunto tem alguns subconjuntos destacados, são as retas e o planos. São subconjuntos do espaço E. Eu esqueci de dizer que os meus colegas me proibiram de dar a segunda aula, o que eu concordei duplamente. Primeiro, porque eu não vou fazer, eu vou ter o dobro do trabalho, ter só a metade. E segundo, porque a aula que eu deveria dar será ocupada por uma pessoa que, para nós, é imorredora, que é o professor Morgado, que faleceu há alguns anos, mas que foi uma figura fundamental no nosso trabalho e que foi sempre um professor que todos nós consideramos insuperável. Ele já está falecido, mas nós temos um vídeo dele. Então, no lugar da minha segunda aula, vai ser a aula do professor Morgado sobre matemática financeira, que é realmente uma obra-prima, algo difícil de você fazer algo melhor. É um professor maravilhoso, tratando de uma maneira clara, didática e simpática de um assunto que interessa a todos, que é matemática financeira. Então essa vai ser uma aula que vocês vão assistir de uma pessoa que já está falecida, mas está viva no coração de todos nós. Bom, então esses são os personagens da história. O espaço, as retas e os planos, que são subconjuntos do espaço. Quando você tem uma reta R e um plano alfa, sim, tem os pontos também. Os elementos de um conjunto são chamados de pontos. Os pontos são normalmente, costumeiramente, indicados por letra maiúscula, as retas por letra minúscula e os planos por letra grega. Então, são todos subconjuntos, quer dizer, todos são conjuntos de pontos, portanto, subconjuntos de E. Muito bem, esses objetos estão sujeitos a algumas relações. As relações básicas são, por exemplo, que são os postulados. Dois pontos. Tem aquela velha história que 2 em matemática às vezes quer dizer 1 também. Então a gente tem que, por isso, para deixar bem claro que não é assim, eu acrescento aqui esse pleonasmo, 2 pontos distintos. Dois pontos distintos determinam a reta. Isso é uma linguagem concisa, que tem um significado preciso, mas é preciso ser habituado nele. 2 pontos distintos determinam a reta, quer dizer o seguinte: dados 2 pontos A e B,
dois pontos do espaço, então existe uma reta que contém, dados dois pontos quaisquer, mas na linguagem atual, para quaisquer pontos A e B em E, A diferente de B, existe uma reta que contém A e contém B. A gente diz o ponto está sobre a reta, mas na verdade significa dizer que o ponto é um elemento do conjunto R. E essa é uma propriedade, que dados dois pontos distintos, existe uma reta que os contém. E segundo, se S é uma reta tal que A pertence a S e B pertence a S, então S é igual a reta. Essa reta R é chamada de AB. Isso significa que por dois pontos passa uma reta, dois pontos quaisquer passam a reta, e isso aqui significa que essa reta que passa por esses dois pontos é única. Quer dizer, não há outra reta passando por esses dois pontos. Essa reta que passa por esses dois pontos é única. Por exemplo, se você morasse, em vez do espaço a três dimensões, ou mesmo do plano, essa propriedade não se refere necessariamente ao espaço a três dimensões, vale também no plano, né? Se você morasse numa esfera, que é onde nós moramos, né, na superfície da esfera terrestre, então se você tivesse dois pontos, você chamasse de reta um grande círculo que passa por A e por B, um grande círculo quer dizer um círculo equatorial, uma circunferência cujo centro é o centro da Terra. Então, aí já não é mais verdade, é verdade que por dois pontos quaisquer da superfície esférica passa um arco de grande círculo, mas esse arco não é único, porque você tem esse outro lado aqui, que é outro arco de grande círculo maior que passa também pelos dois pontos. Então, esse é o significado da palavra determino. Quando a gente usa determino, significa isso, que dados dois pontos distintos, existe uma reta que os contém e essa reta é única. Ok? Esse é o primeiro dos axiomas. O segundo é o seguinte: se A e B pertencem a alfa, então, assim, essa reta R é representada sempre como sendo a reta B. No livro tradicional de Euclides, o que ele chamava de reta é aquilo que nós chamamos de segmento de reta hoje em dia. Então, um dos postulados de Euclides é que toda reta pode ser estendida, prolongada indefinidamente nos dois sentidos. Porque os gregos não tinham essa concepção de coisas infinitas. Ou melhor, eles tinham muito cuidado em lidar com isso, porque é uma noção meio difícil, meio sofisticada para você lidar com ela. Então, reta para Euclides significa, se vocês tiveram curiosidade de lerem o livro dos Elementos de Euclides, reta significa um segmento de reta. Mas para nós não. A reta para nós é algo que se estende indefinidamente. Ok? Se dois pontos pertencem à reta, ao plano, então o segmento, a reta que os une, está contida no plano. Outra coisa, a gente não deve resistir à tentação de usar essa linguagem que é muito usada na geometria, nos cursos de geometria elementar, que é uma reta pertence ao plano.
Uma reta não pertence ao plano, a reta está contida no plano. A reta é um conjunto de pontos. O que pertence ao plano são os pontos. A reta está ou não está contida no plano. Então a reta está contida. Então, se A, definição, quando A e B e C são pontos chamados colineares, isso significa que a reta que o ponto C pertence à reta AB. Quer dizer, por A e por B passa uma única reta e o ponto C pertence à reta B, e daí resulta que o B pertence à reta C e o A pertence à reta BC, porque por dois pontos passa uma única reta. Então, o terceiro postulado é o seguinte. Deixa eu colocar na linguagem tradicional. Três pontos não colineares determinam um plano. Aí, novamente, aquela palavra determina. Isso significa que se você tiver três pontos não colineares, existe um plano que os contém, quer dizer, dados quaisquer três pontos não colineares, existe um plano que os contém, e esse plano é único. Quer dizer, se você tiver dois planos que coincidem em três pontos, eles coincidem em todos os pontos. Aliás, esse postulado de que três pontos não colineares determinam um plano costuma ser mencionado como sendo o motivo pelo qual um tamborete de três pernas sempre fica bem fixado no chão, mas um de quatro pernas nem sempre. Isso é verdade, mas não tem nada a ver com o plano, com o fato do chão ser plano. Qualquer superfície não, porque podia ser uma superfície assim, que estivesse tão íngreme que o tamborete não dava para ficar ali mesmo. Mas, de um modo geral, uma superfície razoável, mesmo que não seja plana, um tamborete de três pernas, ele sempre se equilibra por uma razão muito simples. É que se você fixa duas das pernas do tamborete, aí a terceira perna fica livre, porque você tem aqui o eixo que contém essas duas pernas, você pode girar em torno aí até encontrar um ponto onde ele para. Esse ponto onde ele para estabelece o equilíbrio. A superfície na qual esse tamborete se equilibra não precisa ser plana, pode ser qualquer não, uma superfície razoável, quer dizer, não pode ser muito assim, porque aí o tamborete despenca. Mas entende? Esse é um exemplo que os livros em geral mencionam como uma situação para justificar, ou para dar uma aplicação, entre aspas, desse princípio. Três pontos não colineares determinam o plano. Determinam o plano? Sim. Dentro daquele significado que nós já estabelecemos. Determinam, quer dizer, dados três pontos não colineares, existe um plano que os contém, e se dois planos
contém esses mesmos pontos, então esses dois planos coincidem. Okay? Tem mais algumas coisas que a gente poderia acrescentar como ponto básico, que tá bom, isso aí já chega. Tem mais um postulado que é mencionado aqui como sendo um dos postulados básicos, que realmente é básico, que distingue-se dos outros, que é o seguinte. Dois planos distintos não podem ter apenas um ponto em comum. Quer dizer, e dito de uma maneira positiva, para não usar a palavra não. Eu usei a palavra não por um motivo que eu vou explicar agora. É que se dois planos têm um ponto em comum, eles têm que ter outro ponto em comum. E como eles têm outro ponto em comum, eles têm uma reta em comum, porque se um plano contém dois pontos, ele contém a reta. Então, se você tiver dois planos distintos, se eles tiverem um ponto em comum, tem um plano alfa e um plano beta. Os dois têm esse ponto A em comum. Então, pelo que está dito ali, ele não pode ter um ponto apenas em comum, que esteja em alfa e em beta. Vai ter que ter outro ponto. Mas acontece que esse outro ponto, estando ao mesmo tempo em alfa e em beta, a reta que os une tem que estar ao mesmo tempo em alfa e em beta por causa do postulado 2. Então, dois planos distintos que têm um ponto em comum têm uma reta em comum, necessariamente. Isso aí é uma das formas de dizer que o espaço não tem mais do que 3 dimensões, não tem 4 dimensões. Porque a gente pode perfeitamente, é muito fácil dar exemplo de dois planos que têm apenas um ponto em comum. Desde que você admita que fora do espaço em que a gente vive, tem mais alguns pontos que estão fora dele. O espaço tem mais de 3 dimensões. Quer dizer, se você tiver um plano alfa e um plano beta, que tem um ponto em comum A, você pode, ou melhor, nada. Se você tem um ponto A no plano alfa, você pode perfeitamente, de maneira muito fácil, achar um plano que tem em comum com o plano alfa só o ponto A e nada mais. Basta que você admita que existe no espaço pontos que não estão, que são pontos do espaço a 4 dimensões, que estão fora do espaço usual. Isso é meio difícil de imaginar, não é? Imagine um ponto X que não está no espaço a 3 dimensões. Então, por esse ponto X, eu faço... Espera aí, que história é essa? Um ponto X que não está no espaço a 3 dimensões? É o seguinte, existiu, há algum tempo atrás, cerca de um século atrás, ou mais de um século, um inglês chamado Edwin Abbott. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cara. Se vocês acessarem o Google e puserem no Google a palavra Flatland,
Ou melhor ainda, no YouTube, botar Flatland, você vai ver um bocado de coisa, desenhos engraçadíssimos sobre a Flatland. A tradução da palavra Flatland quer dizer a terra achatada. Então, esse rapaz, esse matemático, Edwin Abbott, escreveu um livro chamado Flatland, um romance em 2 dimensões. É o subtítulo. Esse livro trata de um universo em que as coisas só tinham 2 dimensões. Era tudo achatado, assim, num plano. Então as pessoas moravam aqui, as casas aqui, tudo aqui, só tinha 2 dimensões. Então não tinha uma terceira dimensão. Na verdade, esse livro tinha, segundo consta, uma finalidade de ser uma sátira política, de contrariar o sistema vigente vitoriano. Então, imagina, por exemplo, no espaço, se o espaço tivesse só 2 dimensões. Então, você... Bom, não quero falar sobre isso agora. Deixa eu colocar a coisa do ponto... Não, tá bom. Colocar assim, o espaço tem 2 dimensões, aqui eu tenho uma reta. Então você pode perfeitamente arranjar um ponto, 2 pontos do espaço. Então as pessoas que moram aqui ficavam imaginando como seria um espaço a 3 dimensões. Suponha que você pegasse um ponto A. Aqui nesse espaço a 2 dimensões não tem possibilidade. Se você pega um ponto aqui, outro aqui, a interseção dele, você não pode ligar esse ponto por um caminho poligonal, ligando esse ponto a esse. Não tem como. Toda reta decompõe esse espaço em 2 partes. Se você pegar uma parte, um ponto que está num lado e outro ponto que está no outro, ele não pode se comunicar por meio de um segmento de reta. Mas se você usar uma terceira dimensão, você pode achar uma poligonal que vai daqui até aqui e depois vai aqui, sem cortar essa divisória. A mesma coisa que você imagina no espaço, você supõe que você tem um espaço a 4 dimensões, quer dizer, existe um ponto que está fora do espaço a 3 dimensões. Então eu vou arranjar um plano que corta o alfa só no ponto A. Simplesmente o seguinte, eu pego um ponto B, aí eu tomo um ponto B que não esteja no segmento AX. Aí esse ponto B, esse ponto X e esse ponto A determinam um plano. Esse plano não tem um ponto A em comum com o plano original alfa. Mas não tem nenhum outro ponto em comum. Porque se você pegar outro ponto aqui, que esteja no plano alfa, esse ponto não pode pertencer a esse plano beta. Por quê? Se pertencesse ao plano beta, esses 3 pontos C, A e B determinariam o mesmo plano que o beta, então o X, mas esses 3 pontos, então, isso aqui pertence ao espaço, tá? Esse aqui pertence ao espaço, esse aqui pertence ao espaço, então esse plano aqui estaria contido no espaço, então o X pertenceria ao espaço, porque o X é um ponto que está nesse triângulo aqui. Então o X não pertence ao espaço a 3 dimensões, consequentemente, esse plano não tem outro ponto em comum a não ser o ponto A. Ok? Então, se o espaço tivesse 4 dimensões ou mais, isso aí não seria verdadeiro. Então, essa é uma propriedade que caracteriza a tridimensionalidade do espaço. Ou mais precisamente, essa propriedade diz que o espaço não pode ter mais do que 3 dimensões. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, nesse momento, eu quero dizer a vocês o seguinte. Eu acho uma falha grave no nosso programa de ensino. Aliás, esse programa que não existe. Eu ia falar no programa do ensino médio. Matemática e ensino. Esse programa não existe. Antigamente, quando eu era estudante, existia um programa oficial do ensino secundário.
que vários livros pelos quais eu estudei traziam esse programa escrito no front, na capa ou na última página. Depois esse programa não existe mais. As escolas organizaram informalmente um programa nacional, que não existe. Não é como, por exemplo, no Japão, na Alemanha, em outros países. Eu acho que nos Estados Unidos também não existe esse programa. Mas no Japão existe um programa, não só o programa, mas um cronograma de como é que esse programa tem que ser executado. Numa das aulas que nós demos no curso antigo, esse curso aqui antigamente, o Wagner deu uma aula sobre como ensinar matemática no Japão. Ele não deu em japonês não, porque ele teve pena da turma, que a turma não ia entender. Mas, se lembra, Wagner? Então, não existe o programa. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é uma falha muito grande que existe no nosso programa, ou pelo menos naquilo que a gente costuma ensinar, geometria analítica plana, mas não existe geometria analítica no espaço. Todos esses fatos relativos à geometria espacial ficariam extremamente mais simples se nós usássemos coordenadas no espaço. A gente usa coordenadas no plano, mas não usa coordenadas no espaço. E eu quero dizer o seguinte para vocês todos. Eu conheço muitos matemáticos profissionais. Passei mais da metade da minha vida, muito mais da metade da minha vida, lidando com essas pessoas, matemáticos profissionais. E pessoas que também profissionais de outras áreas que dependem da matemática para atuar. Eu não conheço nenhum deles que, quando você fala em propriedade geométrica, ele não pense logo em introduzir coordenadas e resolver os problemas por meio de coordenadas. Vou dar um exemplo extremamente simples. Suponha que você tem duas esferas. Por duas esferas eu quero dizer duas superfícies esféricas. Todo mundo sabe que quando você toma duas esferas, a interseção de duas esferas, superfície esférica, é uma circunferência. Se você utilizar a coordenada, isso aqui fica uma coisa absolutamente óbvia. Não só é uma circunferência, mas é uma circunferência cujo centro está na linha que une os centros das duas esferas dadas. Tudo isso, cujo plano em que está a circunferência é ortogonal a essa linha. Isso tudo é claro, mas se você for fazer isso sem usar a coordenada, não é a coisa mais impossível do mundo, mas fica bem enroladinho, bem chatinho de demonstrar. Mas se você escolher corretamente o sistema de eixos, aí fica óbvio que você toma um sistema de coordenadas em que o centro dessa esfera tem a coordenada 0, 0, 0, e o centro dessa esfera aqui tem a coordenada 0, 0A. Pronto, acabou. Aí a equação da primeira esfera e a equação da segunda, você resolve o sistema, e sistema óbvio, absolutamente óbvio. Só para dar um exemplo de situações em que fica muito mais fácil demonstrar as propriedades geométricas, não todas, mas várias propriedades geométricas, a maioria delas fica mais fácil usando coordenadas. Bom, então nós temos esses postulados fundamentais. Tem outro postulado que também podia ser utilizado no lugar do 4, que parece muito diferente dele, que é o seguinte: todo plano separa o espaço. Esse aqui também é uma propriedade que envolve o uso de uma palavra, como a palavra determina, separa, num sentido bem específico. Isso quer dizer o seguinte: dado um plano, então o espaço, se você retirar esse plano, esse espaço fica
decomposto. Na reunião de junta de dois conjuntos chamados os semi-espaços determinados por aquele plano. O que são esses semi-espaços? Esses semi-espaços têm duas propriedades que são características. Primeiro é o seguinte: se você pegar dois pontos, A e B, pertencentes ao espaço S, então o segmento de reta B, não a reta, está contido em S. Segmento de reta que liga dois pontos que estão em S, está em S. E se você pegar dois pontos que estão em S', então o segmento de reta que os une está contido em S'. Isso aí significa que S e S' são conjuntos convexos. E a terceira propriedade é que se você pegar um ponto em S, qualquer, e um ponto qualquer em S', então o segmento de reta que liga um desses pontos ao outro tem algum ponto. Se você pegar um ponto A em S e um ponto B' em S', o segmento de reta que os une tem algum ponto em comum com alfa, intersecta alfa. Outra coisa, o segmento de reta não intercepta o plano, ninguém intercepta um plano. O plano está lá, é absoluto, incólume, ninguém intercepta ele. Aliás, não está indo para lugar nenhum, como é que você pode interceptar? Intercepta é o seguinte: o zagueiro, por exemplo, no jogo de ontem, Fluminense e Santos, a trave interceptou o gol do Santos duas vezes, aí o Fluminense ganhou. Porque a trave interceptou o chute do jogador do Santos. Interceptar é uma coisa, intersectar com S é outra coisa. Interceptar com C. Muito bem. Então, o segmento de reta que liga um ponto de S a um ponto dessa linha intercepta ou não. Intersecta o plano alfa em algum ponto. Tem algum ponto em comum lá. O curioso, o interessante, é que esses dois postulados são equivalentes. E eles caracterizam o fato de que o espaço tem dimensão 3, porque se tivesse dimensão 4, eu podia pegar um ponto fora aqui e o segmento de reta não ia intersectar o plano, fora do espaço. Tudo isso está descrito com detalhe nesse meu, não vou fazer propaganda, nesse meu livro, nesse meu trabalho, pequeno trabalho, chamado Por que o Espaço Tem 3 Dimensões. Mas isso aqui está provado como consequência disso no nosso livro aí e também no livro do Paulo César. Mas para não ficar só falando abobrinha sem demonstrar nada, eu vou demonstrar um teorema que eu acho porque a maior parte dos teoremas que tem básicos são importantíssimos no sentido de desenvolver do aluno e do leitor, principalmente do leitor, a capacidade de raciocinar com base em argumentos que já estão estabelecidos. Uma coisa muito comum nas discussões, inclusive discussões intelectuais, é a pessoa tirar conclusões que não estão, é o que se chama em inglês unwarranted conclusion. Conclusões que não estão baseadas em coisas que vieram antes. Então, esse estudo que tem no nosso livro, A Matemática do Ensino Médio, volume 2, e no livro do Paulo César, A Introdução à Geometria Espacial, esses teoremas ajudam o leitor a desenvolver essa capacidade de raciocinar dedutivamente, raciocinar a partir de fatos já estabelecidos, então tirar conclusões. Por exemplo, uma conclusão muito simples.
uma reta e um ponto determinam um plano. O que determina que, dada uma reta e dado um ponto, existe um plano que contém essa reta e contém o ponto, e não outro ponto, outro plano qualquer, só um. Então aqui é uma consequência do que nós já vimos, porque eu pego dois pontos dessa reta, aí eu tenho 3 pontos não colineares, que o ponto está fora da reta. Esses 3 pontos colineares determinam um plano. Esse plano contém os pontos A, B e C, e a reta BC e o ponto A. Porque se contém os 2 pontos B e C, contém a reta BC. Então isso é um argumento simples que ensina o jovem estudante a tirar conclusões a partir daquilo que foi dado. E assim existem vários outros exemplos desses. Mas eu queria ilustrar a utilização da geometria plana para demonstrar teorema de geometria espacial, provando aqui, como eu disse, para não ficar só falando da abobrinha, provar um teorema, que é um teorema que eu acho um dos teoremas mais bonitinhos, mais bonitos, não é bonitinho, não, bonito mesmo, dessa parte básica da geometria, que é um teorema que tem uma figura difícil, que deve ter dado muito trabalho para o Paulo César, para o Wagner no outro, não sei se foi do segundo livro, se foi o Wagner que fez a figura, que é essa figura aqui, que eu tirei uma cópia Xerox ampliada, porque eu não tinha certeza que eu ia conseguir. Não tinha certeza se o Wagner estaria aqui, porque se eu soubesse com certeza que ele ia estar aqui, eu não ia me dar o trabalho de fazer isso que ele ia fazer. Mas eu vou tentar, Wagner. O teorema é o seguinte. Primeira definição de reta perpendicular ao plano. Uma reta perpendicular ao plano. A reta significa bom, eu vou ser mais simples, dizer que R é perpendicular a todas as retas Eu estou usando aqui a linguagem que eu aprendi na escola. O pé de uma reta não tem pé, né? Mas o pé de uma reta é o seguinte: quando você tem uma reta e um plano, o pé da reta é o ponto em que a reta intersecta o plano. Isso aqui é o pé. Então você tem uma reta, você tem um plano. Então a reta é perpendicular. Um plano significa dizer que ela é perpendicular a todas as retas que passam pelo seu pé no plano. Isso quer dizer o quê? Aí a gente está se baseando na geometria plana. Se elas passam, qualquer reta que passe por esse ponto é uma reta concorrente com R, portanto as duas determinam um plano. Isso aí, outra coisa, outra consequência que a gente, para os alunos, a gente tem que enfatizar cuidadosamente. Se existe um postulado que diz por 3 pontos não colineares passa um e somente um plano, então por duas retas concorrentes determinam um plano, porque pega esse ponto aqui e pega um ponto numa reta, outro não. Esses 3 pontos são não colineares, então existe um plano que os contém, e esse plano contendo
2 pontos de cada uma dessa reta contém cada uma dessas retas. E esse plano é único também. Então, a definição de reta perpendicular significa que para cada reta que passa pelo seu pé no plano, ela é perpendicular. Qualquer reta. Então essa é a definição de reta perpendicular a um plano. E essa definição se baseia na geometria plana, porque isso aqui significa que ela é perpendicular dentro desse plano aí. Então, um dos postulados que a gente deve admitir é que todas as regras tradicionais da geometria plana continuam valendo. Então, aqui diz o teorema diz o seguinte. Bom, a definição é isso, que uma reta é perpendicular a um plano quando ela é perpendicular a todas as retas que passam pelo seu pé no plano. Tem outra definição aparentemente mais geral, é que uma reta é perpendicular ao plano quando ela é ortogonal a todas as retas do plano. Na geometria espacial existe essa diferença entre perpendicular e ortogonal. Mais tarde, no estudo mais avançado de álgebra linear, perpendicular e ortogonal são sinônimos. Essas coisas conduzem, essa diferença de linguagem conduz às vezes a um erro dos nossos livros, que exigem que ortogonal, duas retas que chamam-se ortogonais, quando elas, em primeiro lugar, elas não têm ponto em comum. E segundo, uma delas é paralela à outra que é perpendicular. Mas essa distinção não faz diferença, não tem sentido. Ortogonal é uma situação geral, perpendicular é uma situação particular. No espaço, existem retas que não têm ponto em comum e que, ao mesmo tempo, não são chamadas de paralelas. É diferente do plano. No plano, duas retas ou têm um ponto em comum ou não têm ponto em comum. Nesse caso, elas são chamadas de paralelas. No espaço, elas são chamadas de paralelas somente quando, além de não terem ponto em comum, elas estão contidas no mesmo plano. Bom, então essa definição que eu estou dando é a seguinte. A reta é perpendicular, chama-se perpendicular ao plano, quando ela é perpendicular a todas as retas que passam pelo seu pé no plano. E o teorema é o seguinte. Se uma reta R é perpendicular a duas outras que passam por seu pé no plano alfa, então R é perpendicular a alfa. Para quem tem uma mínima noção de vetores, isso é uma trivialidade. Porque se o produto interno de R de U por V é zero e de U por W é zero, então o produto interno de U por qualquer combinação linear de V e de W é zero também. Mas aí, aqui a gente não vai usar coordenadas e então isso aqui conduz a um teorema que eu considero muito bonito, muito interessante. Você tem um plano. Não vou desenhar o plano. Você tem uma reta que é perpendicular a duas outras.
Então ela é perpendicular a essa e é perpendicular a essa. As duas estão nesse plano aqui. Então, qualquer que seja a reta que esteja contida nesse plano, a minha reta R é perpendicular a ela. Então, eu vou chamar a minha reta de A, chamar de P, o pé dela. Então, aqui você tem o ponto B, o ponto C e o ponto D. Então, eu faço isso aqui. Eu já fiz o desenho errado, Wagner. Não, está ruim. Porque o certo é fazer o seguinte, pelo menos para mim, é começar a desenhar por baixo. O que isso tem a ver com o que você vai fazer? Nada, peraí. Muito bem, então aqui... Não, eu fiz errado de novo. Tem jeito, não. Deixa eu copiar. O meu desenho é o seguinte. Ah, o segredo é aqui. Não tem jeito. Não consigo mesmo. Agora vai. Eu acho que eu consegui uma coisa: confundir todo mundo. Então é o seguinte, aqui está o ponto P que está num plano. O plano está aqui, é um plano por aqui. Então tem essa reta aqui e essa aqui. Então vamos chamar de A, PA e PB. PA e PB ambos estão contidos no plano alfa. Talvez eu devesse dar uma distinção a elas. PA está contido no plano alfa e PB está contido no plano alfa. Então eu tenho essa reta aqui, AP. Ah, já tem, bota outra letra. A, C. C. Obrigado. C essa aqui também. O D. Letra não falta. Então eu tenho essa reta aqui. Essa reta é perpendicular a duas retas que estão no plano alfa, PA e PB. Aí aparece agora uma terceira reta, PC. E a ideia é dizer o seguinte: se PC é contida também em alfa. Então o teorema diz o seguinte: se PA é perpendicular, se PD é perpendicular a PA e PB, então obrigatoriamente PD é perpendicular a PC. Então essa é que é, do ponto de vista de álgebra linear, do ponto de vista de vetores, quer dizer o seguinte: se esse vetor aqui, PD, é perpendicular a PA e PC, é perpendicular a esse aqui, porque esse aqui, do jeito que eu desenhei aqui, é a metade da soma do PA com PC. Então ele é perpendicular pela distributividade do produto interno. Mas aqui se trata, como eu disse, de um belo raciocínio geométrico. Se eu quero provar que pelo fato de... Vocês estão entendendo? Apesar da confusão que eu fiz, não consegui convencer, não confundir vocês. Vou fazer de novo. Eu tenho um plano alfa, plano esse,
no qual estão situadas as retas PA e PB, diferentes, todas passando pelo ponto P. E eu tenho um ponto D tal que a reta PD é perpendicular a PA e a PB. Então, se eu traçar qualquer outra reta que passe pelo ponto P, essa reta PD vai ser perpendicular a essa nova reta que eu desenhar. Eu posso sempre supor que essa reta está entre essas duas, nessa posição aqui, porque essas duas retas se cortam no plano, formam 4 ângulos, pelo menos um deles não é obtuso. Você não pode ter 4 ângulos obtusos. Então, você tem, pelo menos, um deles não é obtuso, então você tem essa situação aqui. Então, você tem isso aqui, eu quero provar que PC, pelo fato, essa aqui é a minha hipótese, esse ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui é reto, e eu quero provar que esse ângulo aqui é reto. Então, para provar isso, veja bem, tem um monte de triângulos, né? Eu prolongo esse segmento aqui por um comprimento igual, até aqui o ponto D'. Aí eu obtenho uma figura aqui embaixo que é simétrica da figura que está lá em cima. Então eu quero provar que esse segmento aqui, PD, é perpendicular a PC. Então eu tenho esse triângulo aqui, D', C. Se eu provar que esse triângulo, e aí vem aquilo que eu falei, que as figuras tridimensionais, quando projetadas, quando escritas desenhadas em perspectiva, as dimensões variam, mudam, se alteram. Então, olhando para aqui, eu vejo que esse segmento DC é bem menor do que o segmento D'C. Não tem jeito. Mas, na verdade, eles são iguais. Se eu provar que eles são iguais, o que é que acontece? Se eu provar que esse segmento aqui é igual a esse, baseado no fato de que essas duas retas são perpendiculares e essas também, se eu provar que esse segmento aqui é igual a esse, então esse triângulo DCD' é um triângulo isósceles. E como eu tomei PD igual a PD', então esse segmento, esse triângulo isósceles e esse segmento PC é uma mediana. Se é uma mediana, então é a altura também. De um triângulo isósceles, toda mediana é a altura. E aqui a gente vê como a geometria espacial depende fundamentalmente do conhecimento da geometria plana. Então, para provar que esse triângulo, que esse segmento são perpendiculares, para provar esse teorema aqui, então eu tenho que provar apenas que esse triângulo DCD' é isósceles, ou seja, que esse segmento é igual a esse. Aí a gente usa a ferramenta que se usa extensivamente em toda a geometria plana, que é igualdade de triângulo. Como você sabe, tem 3 casos de igualdade de triângulo. Esses 3 casos de igualdade de triângulo são usados extensivamente em todo o estudo da geometria plana e, posteriormente, na geometria espacial. Porque é fundamental que o aluno entenda que existem os 3 casos, que é ALA, LAL e LLL. Um lado, 2 ângulos, um lado, 2 ângulos, um ângulo e 2 lados, ou 3 lados. Não, 3 ângulos não. 3 ângulos é semelhança. Então, eu tenho que provar que esse segmento é igual a esse. Para provar que esse segmento é igual a esse, aí eu provo que tem 2 triângulos que são congruentes. Né? E para provar isso, eu começo provando que esse AD' é igual a D, e BD' é igual a BD. Isso aí tudo é óbvio, porque por que AD' é igual a D? É porque você tem esse lado igual a esse lado vertical igual a esse ângulo aqui reto, e esse lado aqui comum. Então, esse triângulo PDB é igual a esse triângulo aqui, porque são 2 triângulos retângulos que têm 2 catetos iguais. Esse cateto vertical igual por construção e esse cateto, qual é que eu estava dizendo? PDB e esse cateto aqui comum.
Então você prova essa igualdade de triângulos, então você tem outra igualdade de triângulos, daí resulta que esse triângulo aqui, PAC, PCD' é igual ao triângulo DCP, então esse ângulo é igual a esse, então esses dois triângulos, esse triângulo aqui, esse ângulo de cima é igual a esse triângulo de baixo, então esse aqui é isósceles, quer dizer, DC é igual a DC'. Hoje está no livro, vocês vão ver. Então, esse é um teorema que eu considero um teorema bonito, que apela para o conhecimento da geometria plana e que ilustra o fato de que propriedades inesperadas podem ser demonstradas, não só coisas triviais, banais que a gente vê, mas coisas que você a priori não veria. Tem outras coisas interessantes também, além da rotina, que é, por exemplo, o fato de que duas retas reversas têm uma única perpendicular comum. Mas isso aí fica para outra história. Eu só posso mencionar o seguinte. Esse é outro teorema muito bonito, que duas retas reversas têm uma perpendicular comum e somente uma. Coisa que também pode ser vista em geometria analítica. Mas aí a geometria analítica é um pouquinho mais difícil, porque requer o conhecimento do produto vetorial. Deixa eu mencionar só uma coisa. Nesse artigo que eu mencionei aqui a vocês, está caracterizada a tridimensionalidade do espaço de três maneiras, de quatro, aliás. A, B, C e D. A, dois planos não podem ter apenas um ponto em comum. Nós já vimos isso, que se dois planos têm um ponto em comum, ele tem outro ponto em comum, portanto tem uma reta em comum e intersectam segundo uma reta. A propriedade B é todo. Na verdade, eu pus A, no artigo eu pus A aqui diferente, esse aqui é o B. A, todo plano separa o espaço D. E essa terceira propriedade é uma coisa muito interessante, porque por um ponto do plano passa uma só perpendicular a esse plano. É uma coisa interessante porque há uma quebra de simetria. Eu vou passar um pouquinho do meu tempo. Por um ponto fora do plano, passa também só uma única perpendicular ao plano, mas esse fato aí não tem nada a ver com tridimensionalidade, não. Embora a demonstração que se conhece em geometria elementar use a propriedade B. Porque se você tiver um ponto fora do plano, que tem uma perpendicular, resulta do fato de que entre os pontos desse plano existe um que está mais próximo dele que todos os outros. Aí, nesse caso, se você ligar esse ponto ao mais próximo, o problema é saber como é que você prova que existe um mais próximo. Isso aí é uma questão mais delicada. Mas aí não tem nada a ver. Agora, que por um ponto do plano passa uma só perpendicular, aí sim, você pega o ponto sobre o plano e quer levantar uma perpendicular, aí você precisa de ter só três dimensões. Se você tiver mais de três dimensões, você tem várias perpendiculares. Uma analogia disso é o seguinte: se você tiver uma reta
no espaço, por qualquer ponto do espaço, passa uma única perpendicular a essa reta. Mas se você pegar um ponto da reta, então por ele passa um montão de perpendiculares à reta. Não é única. Então há uma diferença entre o ponto que está fora e o ponto que está dentro. Isso aí, essa coisa que isso aqui caracteriza a tridimensionalidade. Então isso aqui seria o C, isso aqui seria o D. O D é o seguinte. Que é possível introduzir no espaço um sistema de coordenadas, que é o chamado sistema de coordenadas retilínea. Mais precisamente é o seguinte, dado qualquer plano no espaço, existe um sistema de coordenadas em que o plano é formado pelos pontos de coordenada zero. E o sistema de coordenadas retilínea significa que a equação de uma reta é dada por uma equação linear. Bom, isso que eu acabei de falar para vocês aqui não é propriamente uma aula, é quase que uma palestra que eu estou dando para professores inteligentes do ensino médio que querem ter uma visão um pouco mais ampla daquilo que ensinam. Se vocês quiserem ver exatamente aquilo que devem ensinar e como ensinar, eu aconselho o livro A Matemática do Ensino Médio, volume 2, e o livro do Paulo César, Introdução à Geometria Espacial, que se eu começar a elogiar demais, ele vai achar que eu estou puxando o saco dele. Não é verdade, estou cometendo uma injustiça. Obrigado.